Olá, eu sou Bel Cristine e está entrando no ar mais um Estúdio 1, o seu podcast. TDAH, TOD, TEA, certamente você já ouviu muito essas siglas por aí. E hoje eu estou aqui com Felipe Milsone Bueno, Luiz Felipe Milsone Bueno, 34 anos. Ele é natural de São Paulo, interior de São Paulo. Está aqui conosco hoje, ele que é neuropsicólogo e psicólogo. Trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, TOD e TEA. Ele trabalha não somente com avaliações, mas também com tratamentos. Nós vamos conversar muito sobre TDAH nessa conversa. Então, meu querido Luiz Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio 1 para tratar desse assunto tão importante hoje. Olá, Bel, boa tarde. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Legal. E olha, gente, o mais bacana é que a gente estava conversando nos bastidores, eu falei para ele, fica tranquilo, porque quem assiste o nosso Estúdio 1 sabe que o Estúdio 1 ele é muito dinâmico, né? A gente vai rindo, vai conversando, e nos bastidores dele já falou, Bel, vou te contar uma coisa, eu tenho TDAH. Então, o Luiz Felipe já disse assim, ó, qualquer coisa me chama de novo pro contexto, porque a gente vai falar sobre os sintomas, né, Luiz Felipe, do TDAH, mas vocês vão ver muitas pérolas importantes de informação sobre TDAH, sobre transtornos aqui no Estúdio 1. Então, já quero fazer a primeira pergunta, porque eu sou muito curiosa. E sempre que os nossos convidados, eles vêm para o Estúdio 1, a gente gosta de saber como eles caíram no ramo onde eles estão atualmente. Como a psicologia e a neuropsicologia chegaram na tua vida, em que momento isso aconteceu? Certo. Começar pela psicologia, né? Comecei me especializando, estudando a psicologia. Porém, eu já sempre tive a vontade de ir para a área de da neuroavaliação, da neuropsicologia. Eu acho bem interessante. E a psicologia, ela veio na minha... Eu costumo dizer que eu não escolhi a psicologia, ela que me escolheu. Porque eu sempre fui muito engajado nesses assuntos, né? Principalmente que eu sabia que... Eu sempre falava para minha mãe, para minha família, eu devo ter alguma coisa, eu sou diferente, né? E eu mal sabia que era o TDAH. Então, conforme eu fui me diagnosticando, entendendo que eu tinha as dificuldades que eu tinha estavam relacionadas a um transtorno, eu decidi me engajar mais e cair de cabeça na psicologia, porque é uma área da psicologia. Então, a princípio, para me entender e poder também começar a trabalhar e ajudar as pessoas com TDAH. Sim. Não só com TDAH, né? Em todo o contexto de transtornos psiquiátricos. Então, a psicologia é uma área que nós trabalhamos o quê? Não só com os transtornos, mas a princípio, primeiramente, com o estilo de vida. Nós trabalhamos o estilo de vida com a pessoa, né? Levar a pessoa para um estilo de vida mais saudável. Hoje em dia, você não vê propagandas incentivando a pessoa a ser saudável, ó. E sim para consumir isso, aquilo. Né? Se você quer ser saudável, você tem que descobrir como é. Então, o estilo de vida não saudável acaba podendo desenvolver alguns transtornos, algumas dificuldades, desencadear alguns transtornos, né? E então é muito importante, na área da psicologia, trabalhar o estilo de vida, reverter as crenças disfuncionais das pessoas para elas conseguir alcançar o que tanto almejam na vida, né? E aí veio a psicologia e a neuropsicologia veio junto. Aí a neuropsicologia veio depois. Veio depois porque é uma área que é uma área mais técnica. A psicologia ajuda a pessoa a pensar. Nós ajudamos o indivíduo a pensar. O que ele vai fazer? Aí, a partir daí, ele põe em prática. Nós vamos reajustando o que tem que reajustar ao longo do processo terapêutico. Entendi. A neuropsicologia, ela já é uma área mais técnica que abrange a avaliação das funções neurológicas, como as funções executivas. Mais especificamente, nós avaliamos as funções executivas. Então, através dessas avaliações, com aplicações de testes, análise comportamental, escalas, rastreios, entrevistas, nós começamos, através dos resultados de cada teste, cada aplicação, a criar uma estrutura que vai nos dando e nos direcionando a uma hipótese diagnóstica. Entendi. Quando nós conseguimos obter todos os resultados, nós já temos uma estrutura que nos possibilita direcionar para tais transtornos. Por exemplo, TDAH,
bipolaridade, qualquer transtorno é identificado ali numa avaliação neuropsicológica. Então, através dessa identificação, nós começamos a desenvolver ferramentas terapêuticas também, né, de organização, todo o estilo de vida também para habilitar ou reabilitar essas funções neurológicas que estão afetadas ou que não desenvolveram como deveria desenvolver para dentro daquela faixa etária do indivíduo, entendeu? Entendi. Então, a psicologia trabalha o estilo de vida, ajuda o indivíduo a pensar sobre aquela dificuldade ou aquele sofrimento. E a neuropsicologia é uma área técnica onde nós usamos instrumentos diagnósticos. Entendi. Nem todos os transtornos o psicólogo pode fechar o diagnóstico. Ele encaminha. Ele encaminha, vamos supor, eu como psicólogo eu posso diagnosticar uma pessoa com TDAH. Mas aí na minha conclusão ali na avaliação psicológica, eu vou sugerir um encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica. Para, às vezes, aplicar algum teste de inteligência. O psicólogo pode aplicar também. Sim. Certo? Mas o neuropsicólogo é o mais indicado. Ele tem todo o conhecimento, o manejo que é necessário para avaliação. Entendi. Então, é algo mais técnico, é algo técnico. mais trabalhoso também. Depois que eu faço toda a avaliação, para montar aquela avaliação, o laudo, eu levo em média aí, eu já teve uma avaliação que eu levei 28 horas para montar. Uau. Entende? Então, assim, é um trabalho bem incisivo, bem detalhado e muito efetivo também. Porque muitas pessoas, elas acabam, né, Luiz Felipe, elas vão pro psicólogo primeiro, né? A maioria das pessoas, elas por questões emocionais, comportamentais, por situações ruins, difíceis e por frustrações, enfim, da vida, elas acabam indo para um psicólogo primeiro para ter essa conversa, esse tete a tete, essa coisa. E aí sim o psicólogo que não consegue às vezes fechar esse diagnóstico encaminha para um profissional como tu és, que é o neuropsicólogo, né? Isso, exatamente, Bel. Mas eu vou só colocar uma observação. As pessoas costumam procurar primeiro o psiquiatra. A psicologia, o psicólogo, nós psicólogos ainda carregamos um certo rótulo. Por exemplo, se não tem exame, não tem nada, não tem um mapeamento cerebral, isso não existe. A prescrição de remédio, aquela pagar coisa. para conversar, minha mãe me dá conselho, meu amigo. Então, assim, Verdade. aí a pessoa prefere ir tratar já a consequência. Por que tratar a consequência? No psicólogo também é, mas vamos separar as coisas. O psiquiatra, ele atende, ele pega o quadro da pessoa ali numa breve conversa e receita uma medicação para Isso. aquele paciente, certo? Mas a medicação ela não muda comportamento, Não. certo? Eu falo, muitos profissionais discordam, até porque é um termo científico, mas eu não acredito, não existe antidepressivo, não existe uma medicação que vai eliminar a sua depressão. Você precisa... Aquilo que levou à depressão foi algo emocional. Trauma, enfim, ao longo da vida ou até momentâneo. Então, a medicação não vai eliminar aquela emoção. Não vai. Ela vai apenas repor uma substância no nosso cérebro que se rebaixou diante aqueles momentos emocionais intensos, negativos. Né? As substâncias que lidam com a dor do sofrimento, se você não tiver um autocuidado, elas vão se rebaixando. Se você não tiver um contrabalanço, aí o que acontece? Aí a medicação vem apenas para repor essa substância, aí é onde a pessoa se sente bem. E acha se que acomoda. Foi um remédio que... não preciso do psicólogo. Isso. Só que aí o que acontece? Não mexeu no onde deveria mexer. Aquela substância... A raiz, né? Aquela dosagem mínima, daqui a pouco vai ter que ser aumentada. Aí volta no psiquiatra, tá acabando o remédio, aí, melhorou? Tô me sentindo melhor. Só que parece que não tô sentindo tanto efeito mais. Aí aumenta a dose. Sim, tá na terapia? Não. Eu tô me sentindo bem. Então, aí, esse é um dos maiores erros das pessoas. Eu tive uma experiência, 2022, até para quem nos acompanha aí, no começo do ano, o ano de 2022 foi um ano muito difícil para mim. E final de 2021, começo de 2022, tive muitas perdas significativas. Eu passei por processos de luto muito grandes. E eu procurei um psicólogo, uma psicóloga, né? Inclusive, um beijo pra Bruna, minha psicóloga. Nessa primeira conversa que a gente teve, ela me falou: você precisa ir para um psiquiatra, conversar com ele, baseado nas coisas que eu tinha relatado para ela.
E eu fui pro psiquiatra e me prescreveram a sertralina. Certo. Né? A sertralina, o Luiz Felipe pode falar melhor, mas repõe o hormônio da serotonina, Isso. certo? Só que eu não me acomodei apenas... Justamente o que o Luiz Felipe falou, não me acomodei apenas com o fato de estar tomando uma medicação. Eu voltei a praticar atividade física, a questão da alimentação, ocupar a mente, leitura, buscar opções de lazer, de entretenimento legais. Então, o que tu falou é exatamente o que acontece. Muitas pessoas elas acham que aquele diagnóstico, aquela prescrição daquele remédio é suficiente, cruzam os braços diante da vida. E, claro, tudo isso alinhado com o psiquiatra, trabalhando ainda a terapia, continuei fazendo terapia e aí eu consegui fazer o desmame recentemente. Então, é um conjunto, na verdade, né? Exatamente, exatamente. E nesse processo, por isso que eu destaquei que o psicólogo ajuda a pessoa a pensar, trabalhando o estilo de vida. Porque aí o efeito medicamentoso, ele vem para ajudar a pessoa a superar aquela desmotivação. Isso. Né? Aquela falta de energia. Isso. Então, a partir daí, a pessoa tem que colocar em prática novos hábitos. Porque se aqueles hábitos até então... 80% do nosso dia são nossos hábitos. Então, nossos hábitos dizem quem nós somos. Exato. Novos hábitos vão dizer quem vamos ser. Então, se aqueles hábitos, até o momento, fez com que a pessoa entrasse numa depressão ou em alguma instabilidade emocional, aqueles hábitos têm que serem reajustados, né? Aí o psicólogo entra, depois de toda uma análise do histórico da vida da pessoa, toda uma breve, né? Uma história prévia da pessoa. Através dessa análise, começa a montar uma estrutura também. Identificar os gatilhos que levou a pessoa a desativar um possível trauma, trazer aquilo à tona e trabalhar, bloquear aquilo pro resto da vida. A pessoa ela não vai esquecer, mas ela pode lembrar pro resto da vida de um suposto trauma. Mas ela vai aprender como lidar com aquilo sem afetar. Sentir a dor, sem ter aquela sensação, exatamente. né? Então, assim, as pessoas têm que primeiramente ir ao psicólogo. Porque através do psicólogo, da análise do psicólogo, ele faz o encaminhamento detalhado para o psiquiatra. Porque nem todos os psiquiatras são entrevistadores também. É verdade. Tem uma boa escuta. É comum a pessoa, eu fui um psiquiatra, ele nem conversou comigo, certo? Mas vai ver o que ele precisa, apenas que você converse. Então, se tiver um encaminhamento ali, apresenta quadro tal, com comorbidade, com instabilidade de humor, o psiquiatra vai saber melhor o que fazer. Claro. Tem TDAH, a pessoa tem TDAH e episódios depressivos. Né, que é muito comum no TDAH, que é uma depressão de exaustão. Depois nós vamos falar sobre isso. Aí, e o TDAH é muito impulsivo. Então, impulsividade mais a depressão, o humor da pessoa... Gente... O que acontece? Então, se a pessoa chega e só fala, eu tenho TDAH, e não está específico ali que tem episódios de exaustão, o psiquiatra vai fazer o quê? Estimulante. É a principal medicação do TDAH. Mas... se ele sabe que tem uma questão de humor ali, primeiramente, qual que é o tratamento? Estabilizar o humor. Sim. Uma medicação, um suplemento, né? Dependendo do nível que precisa da medicação, não tem como. Estabilizou o humor, aí nós entramos com o estimulante. Aí nós entramos com o tratamento para o TDAH. Sim. Certo? Então, por trás de um diagnóstico superficial TDAH, existem muitas coisas que precisam ser analisadas. Muitas coisas precisam ser analisadas. O TDAH ele é um transtorno onde os principais critérios diagnósticos estão presentes em vários outros transtornos, como a impulsividade. A impulsividade não é única do TDAH. Do TDAH, sim. Certo? Nós somos impulsivos a qualquer momento do nosso dia, nós podemos ser. Diante de um evento onde nossas emoções se intensificam tanto positivamente quanto negativamente, certo? Então, a impulsividade, vamos supor, o bipolar, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela é extremamente impulsiva. Ela não para quieta, ela é hiperativa, é impulsiva, ela tem critérios de desatenção também. Só que aí tem algumas características que diferenciam. O TDAH, ele não tem episódios maníacos, como o bipolar. Então, diante da análise, essas estruturas que vão se formando através de análise comportamental, certo? Aí, ali, para comportamento de TDAH.
Porém, aquela impulsividade ali tá me cheirando bipolaridade ou autista, certo? Sim, e aí são todos transtornos muito parecidos, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e o TOD. O TOD para a gente é uma novidade, o Luiz Felipe estava me explicando aqui nos bastidores também. São todos transtornos que caminham juntos, digamos assim, é preciso essa análise comportamental. Falando sobre esse assunto agora de diagnóstico, já que a gente está falando muito sobre isso, existe uma popularização muito grande do TDAH hoje e às vezes até uma banalização do TDAH. Por que que eu digo isso? Estando nas redes sociais, a gente percebe ali aqueles cortes de podcast, vídeos de profissionais que trazem os sintomas do TDAH. Aí, a pessoa leiga, que não passou por uma análise comportamental, que não passou por um neuropsicólogo, ela vê aquele vídeo, ela olha todos aqueles sintomas e fala assim, pronto, tem um TDAH. Aí rola aquele autodiagnóstico. Gente, sou TDAH, pronto. A pessoa cria na cabeça dela aquela verdade absoluta de que ela tem TDAH, ela não procura um profissional para receber o diagnóstico correto. E por isso que eu falo de banalização. A gente falou sobre o TDAH, que é o transtorno da moda, né? Porque hoje em dia muita gente se rotula como paciente de TDAH ou como pessoa que tem o transtorno de TDAH, mas nunca realmente procurou um profissional para fazer essa análise, né? Como é que tu vê essa situação toda se desenrolando hoje na sociedade? Sim, é exatamente isso. O TDAH, ele é glamuroso. Como é que é? É glamuroso, tipo assim, ele foi glamourizado. Isso, é essa palavra. Primeiramente, eu deixar bem claro, o TDAH é algo muito sério. Muito sério mesmo, tá? Pode ter sérios prejuízos na vida se não tiver um tratamento ou um acompanhamento adequado, de preferência na infância, nos primeiros anos de vida ali já. Principalmente entre os 6 aos 12 anos, que seriam a etapa ali, as janelas de oportunidade melhor para se trabalhar e desenvolver e tratar o TDAH. E essa questão dos sintomas, acontece exatamente isso. Qualquer coisa tem o TDAH. Mas existe uma diferença entre a desatenção. O principal critério do TDAH, todos os TDAH têm que ter, que é o critério de desatenção, certo? Qualquer um pode ter desatenção. Se eu estou numa reunião chata, numa palestra chata. Sim. Tô numa palestra chata, 2 horas de palestra, eu não tenho TDAH. E eu não consigo prestar atenção. Eu começo a mexer, me distrair. Sim. Não consigo prestar atenção em nada na Isso palestra. Isso não faz eu de tenho mim uma TDAH. pessoa que tem TDAH. Não, é diferente a desatenção do TDAH, diferente a desatenção de quem tá com depressão, de quem tá com ansiedade, de quem tem toque, do bipolar. Então, a desatenção, ela pode ser apenas pelo estilo de vida da pessoa. A hiperatividade, a impulsividade. Por exemplo, uma pessoa que não dorme direito. A pessoa vai ter os mesmos sintomas do TDAH. Ela vai virar um TDAHzão. Não vai desenvolver o TDAH, mas ela vai possuir os mesmos sintomas. Né? E o sono é o nosso pilar da saúde mental. Muitos não acreditam, muitos até me contrariam. Tipo, eu durmo 4, 5 horas e produzo um monte. Tudo bem. Não fala besteira. Sim. O sono é muito importante, ele é o pilar, É ali durante o sono que canaliza a memória, que prepara você para outro dia, que estoca a energia que você produziu num dia anterior, usa um pouco ela e estoca para você usar no outro dia. Então, o sono, ele é o principal. Então, aí o que acontece? Se a pessoa não tem um estilo de vida saudável, ela vai ter os mesmos sintomas do TDAH. Vai ser impulsiva, vai ter tolerância baixa, né? Vai ficar desatenta em algum momento, fadiga, cansa. Então, assim, resumindo, os sintomas do TDAH, eles se enquadram em sintomas de diversos outros transtornos. Então, precisa sim de uma avaliação. Primeiramente, a pessoa tem que se olhar no espelho. Como é que tá meu estilo de vida? Por que eu tô desatento? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô triste? Por que eu tô sem motivação? Certo? Aí vai lá pesquisar, ver que tudo isso é um TDAH que tem. Exato. Certo? Mas o TDAH tem todos os dias ao longo da vida. É crônico. Não é em episódios. Certo? A desatenção do TDAH é 24 horas por dia. Não é em episódios. Sim. Né? O desânimo, o TDAH, que são pessoas
instável emocionalmente, né? Nós falamos que é 880, não tem meio termo. Ou tá desativo ou tá muito ativo. Então acontece isso, meu. É muito confundido e as pessoas já, é TDAH. Vou Isso. tomar aquele remedinho que, pum, Isso. o cérebro vira uma bala, né? Que são os estimulantes, como a Ritalina, né? Que é o metilfenidato, e os derivados de anfetamina, como o Venvance. As pessoas amam essas medicações, certo? Elas dão aquele gás. Mas assim, quem precisa é o TDAH, não são as pessoas, certo? É as substâncias que elas são liberadas com esses estimulantes, o TDAH tem baixa. Tem TDAH que nem tem praticamente essa substância. Então, a pessoa que não tem TDAH, ela tem essa substância. Quando ela toma o estimulante, fica em excesso. Então, a pessoa acaba tendo mais dificuldade, fica eufórica, não para, isso, aquilo, e não consegue focar em algo, não consegue, meu. Então, assim, as pessoas usam para estudar, Isso, verdade. para ter melhor desempenho, mas está criando uma dependência química apenas. Verdade. Diferente do TDAH, que é muito difícil criar uma dependência química, porque quando você toma é um a medicação, tratamento, na verdade, você apenas né? repõe, estabiliza a substância. Certo? Aí, através do processo terapêutico de uma organização, nós tentamos criar um contrabalanço para a pessoa ter essas substâncias liberadas naturalmente. Então, voltando nos sintomas, as pessoas têm que tomar cuidado sim, meu. Ah, qualquer coisa é TDAH. Tá, se você acha que é TDAH, então por que não vai fazer uma avaliação? Né? E tem que ser feito, não Tem que adianta, ser. tem que ser feito, porque os sintomas, principalmente nos dias de hoje, onde ninguém é 100% saudável, é impossível. Então, você pode sim, a qualquer momento, ter características de uma pessoa com TDAH. Sim. Certo? E principalmente pessoas hiperativas. Ah, sou hiperativa. Nem todo mundo que é hiperativo é TDAH. Sim. A hiperatividade não é um componente, uma característica Exclusiva do TDAH. Ele é um dos critérios que pode ou não estar presente. A hiperatividade do TDAH que tem que estar presente é a mental. A pessoa pode ser aquele desatento, tá? Aqui assim, ó. Mas a cabeça tá a milhão. O TDAH, ele nada mais é que um cérebro que funciona em média 5 vezes mais rápido. Uau. É um cérebro, nós chamamos de transtorno de alta performance, certo? Por quê? Porque é um cérebro que trabalha em alta performance, ele não para. Por isso é tão exaustivo, né? Por isso que é tão exaustivo, é cansativo ter TDAH. Não para, a mente não para. E é um cérebro onde está tudo solto. Os pensamentos estão soltos, está tudo solto, certo? Então, e muitos desses pensamentos se perdem e outros se transformam em ações. Sim. Lembrando que todos os pensamentos o cérebro entende como verdade. Então, cada pensamento que você tem, ele já cria um mecanismo para aquele pensamento. Sim. Então, agora imagine um TDAH, que os pensamentos não param. Quantos mecanismos por minuto ele tenta criar para aqueles pensamentos? Gente. Então, é uma feira de peixe. É uma feira, o cérebro não para. Uma coisa, gente, que a gente falou sobre a seriedade do TDAH, do diagnóstico correto do TDAH e a convivência com pessoas que têm o TDAH também é uma convivência que o diagnóstico é muito importante. Porque a gente vê aí muitos relacionamentos. Eu falo de um âmbito geral, um relacionamento dentro do trabalho, dentro do ambiente escolar, dentro de uma família, do funcionamento de uma família, um relacionamento com o cônjuge, com o filho, são muito influenciados pelos comportamentos que são oriundos de pessoas com transtorno. Então, por isso que é tão importante o diagnóstico correto, porque as pessoas que estão ali no teu círculo, né, social, elas vão também aprender a lidar com você que tem o TDAH. É muito difícil porque nós não somos pessoas que não têm... Eu acho que eu não tenho, né, gente? Agora eu vou até marcar uma consulta com o Felipe, com o Luiz Felipe, porque algumas dúvidas pairam na minha mente. Mas falando de pessoas que não têm o TDAH, é difícil a convivência, é difícil lidar quando tu não sabe como lidar. Sim. Por exemplo... Para ti, né, que avalia as duas situações, tu tem os pacientes, tu tem as pessoas que acompanham, qual é a maior queixa de pessoas que convivem com TDAH, por exemplo? A maior queixa, as maiores queixas, principalmente dos pais, tá?
Eu vou colocar uma frase que eu escutei muito ao longo da minha vida. Meu filho, por que você não acaba nada que começa? Muito! Isso é muito comum. Esse é o mais comum, tá? Ah, não presta atenção em nada. É super inteligente, mas na hora de executar, é um Isso. preguiçoso, né? Eu já tive tantos rótulos, né? Principalmente, eu tenho dó da minha mãe ao longo da minha vida, o tanto que ela foi pressionada pelo mundo ao redor. Sim. Por isso que eu falo, o problema do TDAH não é o TDAH, não é quem tem TDAH. São as pessoas que não têm ao nosso redor, que tem que aprender a conviver, tem que aprender a entender. E das características assim que mais pesa para quem convive é a impulsividade do TDAH. É a impulsividade. Isso também vai depender do funcionamento de cada família, né? De cada ambiente. Claro. Mas a impulsividade é o que faz com que as famílias que têm famílias TDAH tenham mais conflitos, né? E a maioria deles nem de propósito são, por causa dessa desregulação emocional também do TDAH. E é uma baixíssima tolerância à frustração. Então, a impulsividade acaba sendo o critério mais preocupante dos pais, principalmente. E a impulsividade, querendo ou não, acho que a maior merda na vida das pessoas é através da impulsividade. Não pensa antes de agir. E a função executiva que controla nossos impulsos é a função controle de atenção, que ali está o autocontrole, a impulsividade e... Que é uma das dificuldades que o TDAH tem. Sim, é um cérebro sem freio. Então, quando a barrinha começa, a expectativa começa, o ânimo começa, a pessoa não consegue esperar e já fala ou já age. Né? Como fazer uma prova. Tá ali, coloca a opção 3, aí quando foi ver era 6. Foi no impulso. Foi no impulso, não leu, não releu. Então, a impulsividade ela acaba sendo os critérios mais preocupantes pelos conflitos, pelos prejuízos, por abandonar as coisas. As consequências são ruins, né? Então, assim, a impulsividade nos relacionamentos amorosos também, ela acaba se tornando bem complicada. É muito difícil um TDAH manter relacionamentos por muito tempo. Difícil, não só relacionamentos, como trabalhos, como qualquer atividade que tenta se engajar. Porque precisa ter muito estímulo, né, Luiz Felipe? O tempo inteiro ser estimulado de alguma forma. O TDAH precisa, mas, assim, vamos lá. O TDAH, ele tem um déficit, uma das funções é o planejamento a longo prazo. Nós precisamos de dopamina. Deixa eu só colocar a parte neurobiológica para você seguir meu raciocínio. O TDAH, ele é um funcionamento alterado, um funcionamento cerebral alterado, uma alteração química, onde 2 neurotransmissores são produzidos em níveis mais baixos, que é a dopamina e a noradrenalina. Então, o que seria a dopamina, em termos simples? É a busca por motivação, a busca pelo prazer. É aquilo que faz você executar o movimento. Para mim, beber água aqui, eu preciso liberar uma carga de dopamina. Eu vou ter um estímulo da minha sede, tô com sede. Aí eu libero a dopamina para poder pegar o copo e beber a água. E enquanto eu tô bebendo água, o que mantém eu bebendo água é a noradrenalina. O que eu quero dizer o quê? Então, a dopamina faz você agir e a noradrenalina faz você ficar engajado, ter energia para manter aquela atividade, aquilo que você começou a fazer. Certo? Então, esse é o princípio. Essas são as 2 substâncias que controlam nosso córtex pré-frontal, que fica atrás das nossas testas, que são responsáveis pelas tomadas de decisões, pelo planejamento a longo prazo, por fazer o cálculo daquele plano que você está projetando ali. Aí o que acontece? O TDAH usa a dopamina para projetar. Aí na hora de pôr em prática, depois eu faço. Isso, procrastina. Procrastina. Então, o TDAH são procrastinadores natos, certo? Então, esse é o princípio, tá? E para destacar um dos sintomas do TDAH, eu acabei de ter um. Do que eu estava falando mesmo? Tu estava falando da dopamina. Antes da dopamina. 2 TDAH conversando, que agora nem... Certo. Gente, é que assim, são tantas informações necessárias e importantes. Eu falei sobre a dificuldade que as pessoas que têm TDAH têm de se relacionar, permanecer em relacionamentos por muito tempo, por exemplo. Exatamente, tava falando do relacionamento amoroso, na dificuldade de permanecer engajado. Aí eu falei do estímulo, né? Isso,
Então, assim, o TDAH ele realmente precisa de muita motivação, certo? Porque ele precisa da dopamina, entendeu? Vamos supor que um cérebro neurotípico que não tem TDAH, ele tem esse nível de dopamina. O tanque cheio. O TDAH tem isso daqui. Meio tanque, bem pouquinho, que é a dopamina tônica, certo? A que fica ali sendo liberada 24 horas por dia. Então, vamos imaginar uma torneira aberta, caindo dopamina. O TDAH tem ela meio fechada, então cai umas gotinhas, tuc, tuc, da noradrenalina também. Então, o TDAH ele vive em busca de recompensas rápidas para tentar sempre estar nivelando essa dopamina. Entendi. Então, e para você conseguir planejar algo a longo prazo, como uma relação, um trabalho ou um TCC da vida, qualquer atividade acadêmica, você precisa de dopamina. E para manter ela em prática, executar aquilo de uma forma efetiva, produtiva, você precisa de noradrenalina. Aí, onde entra a relação? O TDAH ele precisa de uma relação que esteja sempre tendo novidades, motivações. Isso. E relacionamento geralmente mas não é assim. É o que eu falo, o TDAH ele é um funcionamento que exige que a pessoa seja saudável. É um ser humano que exige que seja ser humano, que tenha bons relacionamentos, um estilo de vida saudável. Então, se o TDAH é regrado, ele bate asa e voa. Aí agora numa relação, o que costuma atrapalhar? Esquecimento de datas importantes, compromissos, impulsividade, né? Vamos supor, eu tive uma paciente que é uma mulher com TDAH e um dos toques dela, uma das atividades dopaminérgicas dela também, era as plantas em casa, todo o jardim. E o marido, certa hora que ela não estava em casa, ele foi querer fazer uma surpresa lá e tal. Resumindo, ele acabou quebrando, danificando uma das plantas favoritas dela. Ela, quando viu, chegou e terminou o casamento. Deu ruim. Ela foi impulsiva. Entendeu? Se frustrou tanto que, pum, terminou o casamento. Eles são casados hoje, mas Gente, naquele momento ela terminou. A impulsividade levou ela a isso. Então, tem uma hora que cansa também a pessoa que convive. Vai se tratar, vai tratar essa impulsividade. Pô, você esqueceu que nós íamos no jantar de um ano de namoro, de um ano de casamento? Pô, que entendeu? Dia é mesmo, né? Aquela coisa, né? Então, assim, aí entra também o estilo de vida do casal, a organização. Vamos lá. Olha, é meio contraditório o cérebro TDAH, porque é um cérebro que exige organização, que o ambiente seja organizado. Mas eles não são organizados. Eles organizam do jeito deles. Ou não é? Exige um ambiente organizado, limpo e que tenha harmonia. O ambiente conflituoso para o TDAH não funciona. Imagina um cérebro bagunçado dentro de um ambiente bagunçado. O TDAH fica todo bagunçado por dentro, mais ainda. Só que não tem o combustível para se manter organizado. Não tem a dopamina, não tem aquela motivação para manter organizado. Por isso que o casal perfeito para o TDAH seria um toque. Né? E muitos TDAH acabam desenvolvendo o toque. E eu moro sozinho há mais de 10 anos. Eu desenvolvi toque. Graças a Deus eu desenvolvi toque, porque eu uso ele ao meu favor, senão minha casa ia ser extremamente um caos. Sim. Então, através do toque, eu usei ele ao meu favor, peguei os pontos positivos do transtorno e mantenho minha vida organizada, do meu jeito, mas está organizado, eu me sinto bem no ambiente. Então, tem essa questão da organização. Pedir para você lavar a louça. Pô, eu vou lembrar de lavar a louça quando eu ver ela chegando. Aí lava tudo correndo. Esqueci de limpar a casa. Enfim, tem todas essas questões aí de organização, de impulsividade, de afeto. TDAH, nós parecemos dá a impressão que somos pessoas mais desapegadas, mas não somos. Às vezes meu pai, ele me liga bravo. Pô, tô há uma semana, 2 semanas eu tô tentando falar com você não responde, pô. Visualiza e não responde. Pô, eu penso em responder toda hora, mas daqui a pouco eu respondo. Daqui a pouco eu respondo. Aí dá a impressão que, pô, ele não gosta de mim, ele não quer saber de mim. Não, eu penso todo dia no meu pai, na minha mãe, na minha família, na minha namorada. Mas eu pegar e entrar em contato, depois eu faço isso. A hora que der eu faço, a hora que der eu faço. Então acaba sendo mais distante. Mesmo sentimentalmente, sendo muito próximo e apegado, nós não demonstramos muito isso. Então acaba sendo, pô, ele é muito frio, desapegado, não se importa com as coisas, não se importa com ninguém. Gente. Então tem essas características, e tudo por causa
da alteração química. Luiz Felipe, gratidão, porque me ajudou a entender tanta coisa essa conversa nesse primeiro bloco. A gente vai para o intervalo e volta já, porque a gente não traz só os sintomas, as dificuldades, os desafios de lidar com TDAH e ser TDAH, mas também a gente vai falar sobre tratamento, sobre como melhorar, como resolver paliativamente e tornar mais saudável a vida de um TDAH no nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso Estúdio 1, seu podcast. Hoje o bate-papo está sendo muito bacana com o neuropsicólogo e psicólogo Luiz Felipe Bueno. Ele que é natural de São Paulo, está trabalhando aqui na região. Inclusive, nós queremos já abrir esse segundo bloco falando sobre um projeto que o Luiz Felipe trabalha, que é o projeto EVA, um projeto bem bacana aqui na nossa região. E falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse conjunto de profissionais que trabalham juntos, visando aí o bem-estar de famílias que precisam muito dessa ajuda, né? Desse acompanhamento, né, Luiz Felipe? Certo. Fala pra gente. Antes eu posso pegar o Claro, nosso claro, poderzinho? com certeza, gente. Um projeto que vocês que ainda não têm conhecimento, vão ter conhecimento agora, e ele vai trazer alguns detalhes bem interessantes, bem importantes, para poder trazer acesso para você que tem essa necessidade no momento aí, você, seus filhos, sua família, enfim. Certo. Vamos lá. Esse projeto EVA é da Igreja Adventista, fica localizado no Espaço Vida e Saúde, aqui em Garopaba, certo? Qual que é o foco desse projeto? É o atendimento social, é poder fazer o acolhimento de famílias, de pessoas que estão dentro do espectro autista, né? O foco principal do projeto EVA é a vida autista. Porém, nós atendemos também TDAH, TOD, certo? Então, esse projeto, ele visa fazer o acolhimento, principalmente de famílias com menos condições. Os tratamentos não são baratos. E ali nós trabalhamos com um leque de profissionais, uma equipe multiprofissional da área da saúde, saúde mental, como temos clínico geral, técnico em enfermagem, enfermeiro domiciliar, psicólogos, psicólogas, informática, quiropraxia, temos reforço escolar, aconselhamento familiar, neurologista, conseguimos psiquiatra também. Os valores são bem acessíveis, né? Exatamente, nós trabalhamos com valores sociais. Posso falar o valor também? Claro, com certeza. Que é a R$80 a sessão, e alguns profissionais têm outros pacotes também que são tudo a preço social. Então aí nós conseguimos até apadrinhar algumas famílias também. É um projeto social muito interessante. Muito. Nós começamos recente. Eu comecei a fazer parte depois também. E está sendo muito bacana mesmo. Eu convido todos para acessar e conhecer o Espaço Vida e Saúde da Igreja Adventista e o projeto EVA. Então é isso, o foco é fazer o acolhimento, tudo a preço social. Sim. As pessoas têm acesso a todos os profissionais da saúde ali necessário para um tratamento, seja ele qual for, a preço social. Até porque a gente estava conversando nos bastidores e a gente sabe que alguns transtornos, como o espectro autista, precisa de várias especialidades médicas ali atendendo, né? Então, tu imagina, às vezes, uma família que tem uma renda baixa, tendo que custear esses profissionais no valor integral, às vezes em uma clínica ou em outro lugar. Então, esse projeto aí fabuloso. É fabuloso, o espaço, a estrutura que eles têm ali. Destacar também a Janaína, que ela é o carro-chefe ali, é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, temos uma estrutura ali de outro mundo mesmo, tá? Para quem tiver interesse de conhecer, vai que não vão se arrepender, e esperamos ter cada vez mais pessoas ali desfrutando e aproveitando daquilo que nós podemos entregar ali, né? E melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Trazer um certo alívio para as famílias. Sim. Tem transtornos que realmente exigem bastante. Tem manejos com crianças autistas que precisa ali de
3 até 4 profissionais na mesma semana. Como que a pessoa vai manter isso? Então, nós temos todo esse carinho, esse cuidado, esse acolhimento nesse projeto EVA, que é muito bacana e eu convido a todos a conhecerem. Que legal. Olha, gente, falando ainda das questões do trabalho que o Luiz Felipe desenvolve, existe um trabalho teu como terapia educacional também. Tu vai até algumas escolas e oferece, proporciona para os profissionais de educação daquela unidade escolar ali uma clareza maior sobre o TDAH, que é o teu foco hoje é o que tu estudas muito, te aprofundas muito, né? E oferece para esses profissionais material, suprimento, para que eles consigam lidar com crianças, jovens, enfim, que tenham TDAH e incluí-los na rotina escolar, porque é muito difícil lidar com crianças que têm alguns transtornos e o corpo profissional precisa estar preparado também, né? Exatamente. Eu presto serviços, né? Alguns trabalhos para algumas escolas da região também. E meu principal trabalho nas escolas é fazer formações com os educadores. Todos os educadores ali daquela escola, certo? Com palestras, formações, cursos, não só sobre o TDAH, sobre outros transtornos também que são comuns dentro da escola, mas o foco é o TDAH. Sim. Nessa formação eu passo todo um manejo, primeiro faço toda a explicação, né, a psicoeducação sobre o que é o TDAH e o que é o TDAH dentro das escolas, todo comportamento, estratégias, manejos, toda uma formação para os professores saber como lidar. Isso. Pelo menos aprender ali, dar o pontapé inicial, certo? E muitas das vezes também eu acabo estendendo o trabalho para dentro da escola, ajudando com alguma dificuldade, com o manejo de algum aluno com transtorno, principalmente TDAH. Como é que vamos fazer para ele ter um bom desempenho? Porque ele é muito inteligente. Os TDAHs já é comprovado cientificamente, tá? Geralmente são acima da média do QI. O problema é na hora de executar aquele QI, Sim, certo? É uma sim. disfunção executiva, não cognitiva, tá? Então, aí tem todo esse trabalho também. Vou dar um exemplo. De um trabalho que eu fiz recente. 2 alunos, uma menina e um menino com TDAH, dentro da mesma sala. São super inteligentes, conversam bem, são sociais, educados, só que não param quieto. Um é muito hiperativo, não para quieto, se mexe. Ela também é hiperativa e não focava em nada, muito distraída. E o que acontece? Vou resumir, qual que é a estratégia que eu usei? Eu conversei com o professor, né, com o coordenador e falei, vamos fazer um teste. Tira eles lá da frente. Não, mas não precisa ficar lá na frente? Não, eles vão tirar eles lá da frente. Vai colocar um em cada canto da sala lá no fundo, 1,5 metro de distância das outras carteiras, das outras crianças. Vamos fazer o teste. Por quê? Vamos pegar um menino Por quê? hiperativo. Ele não parava quieto e acaba atrapalhando quem tá do lado. Claro. E o TDAH, ele... Sabe nos desenhos antigos que aparece o capetinho, o anjinho? O TDAH tem 2 capetinhos. Que fica o tempo procurando, todo. querendo provocar e coisa, passa do lado de alguém, bate assim, Puxa, ou e na tá com um frente papelzinho. ainda atrapalhava geral. Tem um capetinho ali dentro que fica querendo provocar todo mundo. E isso acaba atrapalhando. Então, qual que foi a minha ideia ali? Dar liberdade para a criança. Então, ele podia levantar, ele podia sentar, ele podia se mexer e fazer isso e aquilo. TDAH tem as posições mirabolantes, está sentado aqui, prestando atenção, balançando, desenhando enquanto presta atenção. Então, eles teram liberdade para, do jeito deles, conseguir focar. Sem atrapalhar o foco dos Sem outros. atrapalhar o foco dos outros. E sem ser atrapalhado pelos estímulos dos outros também. Isso. Porque ali a pessoa fica à vontade. E também é muito comum... Se escuta muito, pô, ele não faz nada, não presta atenção em nada, mas tira 10 como? Sim, se ouve muito. Por quê? O TDAH, o cérebro TDAH, para conseguir focar em algo, precisa pegar uma parte do cérebro e focar em outro. Para ele se distrair com aquilo ali. Então, por exemplo, ele pode estar desenhando aqui, tu pode pegar um papel e começar a desenhar. Exatamente. Mas tu vai estar prestando atenção em tudo que eu vou estar falando. Exatamente. Então, tem crianças que tá lá, o professor tá explicando, a criança tá lá rabiscando. Aí o professor passa assim, agora não é hora de rabiscar, e tira a folha.
Perdeu a atenção Acabou, total. Ele tava Estranho. rabiscando porque era o jeito de ele focar no que o Uau, professor tava gente. falando. Entendeu? Então, tem que ter tem várias estratégias. Uhum. Para conseguir uma criança que tem uma escola também, TDAH e TOD, era aquele que olhava a janela aberta, já corria e pulava. E super inteligente. O desempenho dele nos testes que eu faço, as atividades, ele nem sentava para fazer. Era muito rápido e sem erro, desde que fosse dentro do universo dele. Claro. Né? Depois eu vou falar sobre essas atividades. Eu fiquei quase 30 dias, quase 4 semanas nessa escola, estudando com ele, sabe aonde? Embaixo da cadeira. Para ele conseguir, ele se sentia bem deitado, deitadinho embaixo da cadeira. De barriga para baixo. Com as canelas pro alto, fazendo assim. Ah, entendi. E aqui assim, ó. Do jeito dele. E tipo assim, mas e a postura? Primeiramente, nós vamos condicionar o comportamento. Fazer ele aprender. Ele aprender é o que? Começar, continuar e acabar. Eu não importa se ele está fazendo certo ou errado. Independente da forma. Eu preciso pegar o que é prazeroso para ele, colocar ali, vamos supor, pôr a recompensa ali, e no processo até a recompensa, não importa se ele está errando ou acertando. Eu primeiro preciso condicionar ele a fazer. Aí depois eu começo a corrigir aquilo que ele não estava acertando. Mas primeiro ele precisa acostumar a fazer aquela atividade. E nada melhor do jeito dele. Porque senão ele não vai fazer. Exato. Então a gente precisa entrar no universo da criança, precisa bagunçar primeiro para depois arrumar. Então, dentro das escolas, meu trabalho é esse. É psicoeducação, formação com os professores. E quando eu tenho a necessidade de trabalhar com algum indivíduo em específico, eu trabalho também. Faz toda a análise, vê qual que é o diagnóstico, se tem comorbidade, se não tem, e criamos estratégias para aquele aluno conseguir focar, desempenhar. E para isso, precisa de motivação. Sim. O cérebro, para aprender, qualquer ser humano, para aprender, qualquer animal do planeta, para aprender precisa de foco. O sistema de aprendizagem passa pelo foco. Só que o foco depende de outro mecanismo, que é a motivação. Para você focar, você precisa se motivar para focar em alguma coisa. Claro. Então, se a motivação depende da dopamina e o TDAH não tem uma dosezinha baixa, então o TDAH é uma pessoa sem motivação. E estudar é uma atividade passiva, é chato. 80% não gosta. E quem gosta é o que chamam de CDF, o esquisito, né? Eu era esquisito. Então, é passivo, não gera prazer. Então, nós temos que desenvolver atividades que vão gerar prazer para as crianças começarem a desenvolver aquelas funções, para não atrasar o desenvolvimento. Claro. Porque o TDAH não tem a ver com inteligência. Eu já falei, é cientificamente comprovado que muitos, ou até a maioria, têm um QI acima da média. O problema é executar ele. Então, a dificuldade de aprendizagem que gera no TDAH é pela distrabilidade, pela falta de foco. E acaba, tá lá, olha só, na escola. A criança está sentada aqui, o professor está explicando. Aí passa uma borboleta na janela. Aí eu queria falar sobre os estímulos, as janelas. Aí passa a borboleta. A borboleta é linda, né? As asas azuis, amarela, vermelha, aí a criança... O professor explicando, aí a criança olha, ou até mesmo um adolescente... Nossa, parece as borboletas lá do quintal do jardim da minha casa. Aí pronto, foi. Nossa, que legal, meu. Será que são primas da minha borboletinha lá em casa? Nossa, em falar nisso, a hora que eu sair, eu vou passar na padaria para comprar uma paçoca. Entenderam? Ai, caramba, esqueci, perdi tudo. Então, não é porque não consegue aprender, é porque não consegue prestar atenção naquilo que tem que aprender, entendeu? Aí é onde que entra estratégias, para poder fazer com que aquela criança consiga se motivar para focar e aprender. Sim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, antes de a gente falar sobre os tratamentos, né, para alguns transtornos, falasse um pouquinho sobre o tálamo, sobre a parte neurológica mesmo, as janelas que estão ali todas abertas, algumas fechadas. Enfim, ele fez uma explicação aqui que clareou muito. E fazer essa explicação mais alusiva é muito bacana, mais ilustrativa para quem não tem tanto conhecimento, não domina tanto o assunto, ficar por dentro e entender de uma forma bem, até no sentido figurado, como que funciona a cabeça de um TDAH, os estímulos externos, tudo aquilo, como é que é isso para vocês? Certo, vamos lá. Você falou sobre o tálamo, né? O que é o tálamo? O tálamo, ele é um sistema que ele capta os estímulos sensoriais do ambiente ao redor, certo? Vamos supor,
A porta bateu ali, o barulho da porta é um estímulo sensorial. Então, aquele barulho bateu, eu vou olhar. Meu tálamo captou aquele barulho e trouxe aquele barulho e filtrou ele. Aí ele vai decidir se é importante ou não eu prestar atenção, me distrair com o barulho da porta. Então, vamos imaginar um cérebro neurotípico que não tem o TDAH. Neurotípico é um cérebro sem transtorno. Eu acho que esse que é o perigoso, certo? E vamos imaginar em volta do nosso crânio, várias janelas, em volta do nosso cérebro. Várias janelas, todas estão fechadas, os vidros fechados. Quando tem algum estímulo sensorial, o tálamo ele abre uma janela, traz aquele estímulo e filtra. Se é importante eu me distrair com aquilo naquele momento. Para uma pessoa que tem um cérebro sem transtorno, Sem o TDAH, certo? Então aqui eu tô conversando com você, se bater a porta ali, meu tálamo, ele pega, traz e eu continuo focado aqui. Não, ele já Foi um descarta, detalhe, já ele já foi. descarta, Não é é apenas um importante. barulho. Agora vamos para o cérebro TDAH. Todas essas janelas que estão fechadas estão abertas, todas. Até os vidros estão Gente, escancarados. eu fiquei chocada. Então, qualquer estímulo sensorial, o tálamo vai colocar no mesmo nível de importância do que aquilo que realmente eu preciso fazer de importante. Vamos supor, conversar aqui com você. Meu tálamo, eu tenho que ficar focado aqui com você. Só que ele está prestando atenção em tudo o que acontece. Esse logo que está passando aqui, eu estou percebendo ele passando. Só que eu já tenho minhas estratégias para fechar minhas janelas. Então, por mais que eu queira olhar para ali, ele está forçando, olha, abre uma janelinha. Eu não vou olhar, né? Mas Sim. e quem não tem essa psicoeducação, esse entendimento? Qualquer Pronto. barulhinho, tum, tum, tum. É o atento, o TDAH. O nome, ele é bem controverso. Já tem muitos neurocientistas que querem alterar esse nome, porque é transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas não existe déficit na atenção do TDAH, de atenção. Podemos falar que é um déficit na atenção. O TDAH ele não tem falta, ele tem excesso de atenção, justamente por causa do tálamo. Entendi. Certo? Uma das questões, né? O tálamo. Então, é um cérebro sem filtro mesmo. Ele capta qualquer coisa. Eu entro no ambiente, se eu usar isso ao meu favor, a favor do modo de falar, eu passo pelo ambiente, se você me perguntar, eu vou te falar, não, a pessoa tal, com camiseta cor tal. Eu posso fazer esse mapeamento. Gente. Você entendeu? Eu consigo fazer esse mapeamento se eu treinar isso daí. Uma pessoa pode fazer também, mas ela vai sempre estar direcionada. Por isso que o ambiente escolar é tão comprometedor para quem tem TDAH. Sim. Porque é muito Você estímulo o quer tempo ver todo. quando eu chego nas escolas, eu entro naquela sala, toda colorida. Com aquela centopeia, com o alfabeto, dando a volta na sala. Cada bolinha da centopeia é uma cor diferente, uma letra de cor diferente, aquele monte de número, foto, cartaz e armário com jogos, brincadeiras e isso. Limpa, sala é clean. Lógico, alguma coisinha ou outra, ok. Mas quanto menos estímulo, eu já mexo na iluminação, eu já começo a estruturar toda a sala. Eles te dão liberdade para Estímulos isso. É na hora da educação física, é na hora do intervalo, do recreio. Ambiente, sala de aula é foco, é estudar. Pode descontrair, pode, ótimo. Mas não pode ter excesso de distrações. Olha só. Entendeu? Tem que ser o mínimo de distração possível. O TDAH, tem... um lápis, uma caneta, borracha, o básico. O básico. Nada de canetinha colorida, caneta vai de pegar gel aquelas com canetas lá glitter. da Liga da Justiça que tem 5 cores. Aí a criança tá prestando atenção naquela aula chata pra caramba, que o professor não tem motivação, vamos supor, né? Nem todos conseguem motivar Isso. 30 alunos todo o dia inteiro. Aí começa mexer na cor e isso, de se distrair. Pronto. Então, mas aí se for um elemento motivador para a criança escrever colorido? Ok, é algo dopaminérgico para ela, vamos usar isso ao favor. Mas não é uma regra. Sim. Então, o excesso de estímulo para o TDAH é excesso mesmo, não para. E é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. Essa é a diferença de quem não tem TDAH. É 24 horas. O TDAH tem dificuldade para dormir. Vamos supor, vamos imaginar um centro de São Paulo lotado. É o cérebro TDAH.
aquele trânsito, tudo. Aí você tenta dormir no centro de São Paulo. 3 horas da tarde. É a mesma coisa. Aí quando você consegue dormir, até o sono do TDAH é agitado. Quando você consegue dormir, você acorda, é como se você acordasse já dentro daquele caos de novo. Não tem aquela, né? Não aquela... tem, é exaustivo. Como eu disse anteriormente, é cansativo ter TDAH. Tem hora que cansa, meu. Então, o TDAH tem uns momentos que eu falo que tá no 8, quando não tá no 80, que, meu, nem adianta conversar, nem adianta pedir nada. Ele tá lá recuperando a energia que não tem. Exatamente. Essa questão do estímulo, ela é característica oficial do TDAH. Do TDAH. E não tem o que fazer, meu. Assim, em questão, tipo assim, não tem como eliminar isso. Nós vamos sempre ser distraídos. Nós aprendemos a nos comportar, meu. Isso. Porque, querendo ou não, a distração, ela vem de um estímulo. E o estímulo, ele passa pelas emoções. Sim. E nenhum animal no mundo tem poder de controlar as emoções. Só 2 coisas nós controlamos, foco e comportamento. Então, diante de uma emoção descontrolada, eu consigo me comportar. Entendeu? Aí tem Estratégias para isso, né? também. E uma coisa que a gente estava conversando também aqui, a gente conversa muito em off e depois traz isso para vocês, né? Que eu conheço pessoas que praticam muitos esportes, que se sentem estimuladas a praticarem muitos esportes e isso acaba sendo uma espécie de salvação para aquela pessoa, acaba sendo uma fuga, um ambiente sabe, aquela sensação de tipo assim, vou praticar tudo que eu puder de esporte, às vezes hiperfoca em alguns, foca muito naquilo ali, mas que é a salvação da vida da pessoa. O esporte literalmente salva a vida da pessoa, daquela, né? Com certeza, principalmente o TDAH, né? Já agora saindo já do contexto escolar, vamos começar a entrar nessa questão de que faz parte do tratamento. Isso. Todos os animais, principalmente nós humanos, temos os processos biológicos. O que são os processos biológicos? É a nossa conexão com a natureza. Quais são do ser humano? Sono, alimentação e exercício físico. Né? Todos nós precisamos disso. É o básico para qualquer animal. Quem está com isso em dia, tá ok. Modo de falar, ok. Não vai ter tanta dificuldade. Então, o que acontece? O pilar da saúde mental é o sono, para todos, certo? Só que o primeiro processo biológico que eu começo a trabalhar com o paciente TDAH é o exercício. Por quê? O exercício, ele oxigena o cérebro. Automaticamente, a pessoa se alimenta melhor e descansa melhor também. Isso, exato. E outra, esse oxigênio que gera no nosso cérebro, dilata as veias, tudo, respiramos melhor, tudo. Isso é dopamina, além de ser dopaminérgico e noradreninérgico, errei aqui, gera mais foco, mais energia, a pessoa é mais produtiva. Então, assim, agora essa é para os pacientes que não seguem a minha orientação básica. Porque quem segue já bateu asa. Esporte, meu. Começa o dia fazendo um esporte, meu. Lógico, é fácil falar, mas dentro dessa fala, no processo terapêutico, tem todas as estratégias e manejo para a pessoa se organizar para fazer um exercício. Tem todo o suporte que vocês dão, né? Tem todo um suporte, todo o estilo de vida que é trabalhado, hábitos, enfim. Então, meu, o que você acha de começar o dia fazendo uma corrida? Meu, TDAH, gastar energia correr é algo mais prazeroso. Pode ver que as crianças com TDAH sobem árvore, sobem muro, não param quieta. Elas precisam sempre em busca de abastecer a dopamina, a noradrenalina. Então, a criança, qualquer coisa pode ser dopaminérgica. Na vida adulta, não. Então, nós temos que encontrar certas atividades. Aí, o que acontece? Vou pegar um último exemplo que eu trabalhei que foi muito efetivo. Uma criança que ela é extremamente desatenta, não consegue focar em nada na escola, só que ele adora andar de bicicleta. A atividade dopaminérgica dele, o hiperfoco dele é bicicleta. Só que ele estuda de manhã. E, meu, que ser humano estuda às 7 horas da manhã? Isso é contra a natureza, meu. É cientificamente provado que o sistema educacional, o horário que começa, o indivíduo não produz nada as primeiras horas ali, 7 às 8 horas da manhã. Imagina um TDAH. Acabou de acordar. Que o ideal seria pedalar, no caso dele, antes de ir para a escola. Aí eu conversei com a mãe. Mãe, não, ele não deixa eu ir a pé para a escola, nem de bicicleta, meu. Ele você sabe como ele é. Falei, eu sei como ele é, por isso que você tem que liberar ele para ir de bike.
entendeu? Vamos fazer o teste? Tá, lógico, dentro de responsabilidade, tudo organizado. Sim. Meu, foi o primeiro dia, foi dito e feito. Hoje ele só vai de bicicleta para a escola, porque as notas as notas deles na escola melhoraram. Eu tive até um feedback, não só da mãe em relação a isso, como da escola. Ele não precisou ficar sentado na frente do professor, ele não precisou de estratégia nenhuma dentro da sala. A estratégia era gastar energia antes de ir para a escola, fazer um exercício. Tu aliou o que ele gostava. Ali o que ele gostava, eu usei isso como vantagem, né? Porque nós temos que pegar as vantagens que os transtornos nos dá. Essa parte eu sou bem polêmico e gera muito controvérsia. Eu não romantizo o TDAH, eu naturalizo ele, certo? Ó, é o seguinte, a sua natureza é essa, é assim, assim, assado, filho. Ou você vive, tá em suas mãos, ou você continua do jeito que tá, certo? Você é foda, tá? Então, aí nós vamos trabalhar isso. Então, eu usei aquilo que é vantagem para ele e coloquei dentro de um processo desvantajoso para ele, que era estudar. Claro. Então, para ele estudar, ele precisa antes fazer o exercício, certo? Que é o que dá o suporte para ele conseguir Sim. estudar depois. E uma adulta que eu trabalho também, uma paciente com TDAH, ela trabalha em home office e tem que ficar em reuniões, coisas o dia todo e Nossa. vive agoniada, só que é uma pessoa que sempre vai para academia todo dia à noite. Certo? E não estava dando resultado esse exercício à noite. À Resultado noite, dá, depois mas de o para dia ela, inteiro. para a rotina dela, e era complicado. Falei, meu, já que você tem um perfil mais atleta, assim, gosta, não para, faz isso. Você acorda cedo pra caramba, meu. Você acorda às 6 horas da manhã. Você começa a trabalhar às 9. Uau, dá tempo, de boa. Já sabe o que fazer. Meu, mudou a vida dela. Hoje ela corre todo dia de manhã. Eu saio às vezes para trabalhar às 7 horas da manhã, ela tá chegando. Ó, Luiz, produz o dia todo, ela produz o dia todo, dorme bem, começou a comer Sono bem. de qualidade. Entendeu? Porque Claro. o descanso é o segredo. Não existe sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, que se você estiver descansando bem, você vai ficar sobrecarregado. Não vai. Entendeu? O descanso é o segredo também. Então, para o TDAH, a primeira parte, quando nós começamos a pôr em prática, é o exercício. Eu trabalho o exercício. E quem não começa a fazer, tem mais dificuldade, principalmente na vida adulta. Sim. Certo? Então, o exercício ele é de extrema importância, gastar energia. E outra, tudo que a medicação estimulante para o TDAH libera, o exercício libera. E sem efeitos colaterais negativos. É só positivos, até o cérebro entrar em modo aprendizagem, que é criar um hábito. O TDAH demora mais, precisa ser mais incisivo, repetir, até o cérebro ter a recompensa, que é o sistema de recompensa. Olhar para aquilo que está fazendo, buscando um objetivo. Certo? E pro TDAH também é difícil buscar um objetivo a longo prazo, como uma academia. Sim. Entendeu? Então, é assim. E tudo isso, meu, a forma mais fácil ou menos difícil para trabalhar, que eu trabalho, é com superação. O segredo pro TDAH é a superação. E para isso precisa se motivar. Então, para o adulto começar a tratar depois de adulto é muito difícil encontrar motivação e fazer a pessoa ser produtiva. Sim. Mostrar para ela o que é ser produtivo, fazer com aquele cérebro que não para quieto, que é extremamente produtivo no funcionamento aqui, colocar em prática. Não parar quieto, buscar se motivar. Então, nós temos toda uma estratégia também. Só que a minha maior estratégia é a psicoeducação. Não adianta, eu sei 1001 ferramentas que a pessoa pode usar. Eu uso várias ferramentas. Só que, o que adianta eu te dar várias ferramentas se você não tiver o conhecimento sobre aquilo? Para você desconstruir algo na vida, você precisa saber como foi construído, como aquilo funciona. Para depois ir colocando tijolinho por tijolinho do seu jeito. Então, eu prefiro que a pessoa pegue aquela psicoeducação que ela entendeu e do jeito dela, coloque em prática. Ó, meu filho, agora você sabe. Então, eu vou te ajudar a modificar algumas coisas, apenas um processo terapêutico. Vou A terapia te entregar umas ferramentas e tu vai... Aí você vai aperfeiçoar elas do seu jeito. Porque eu sempre falo, meu, se você se espelha em um professor, admira muito ele, se você copiar ele, você nunca vai ser melhor do que ele. Certo? Você tem que usar aquilo que você aprendeu, aperfeiçoar do seu jeito, que aí você pode ser melhor que o seu professor. Então, o TDAH, como ele precisa de motivação, quando ele conversa comigo, nossa, fica super motivado, isso e aquilo, pode até começar a fazer, mas ele vai estar usando uma ferramenta que eu criei para ele, ele pode se desmotivar a qualquer momento e não fazer mais. Sim. Certo? Então, quando é da própria inspiração da pessoa, ela se sente mais motivada porque ela
ela planeja do jeito dela, do jeito que ela vai conseguir fazer. Então, depois da psicoeducação, eu trabalho apenas superação. Porque se o foco precisa da motivação, o TDAH não tem motivação, vamos fazer ele ser produtivo. O que é ser produtivo? Não é sair fazendo um monte de coisa. Tipo, vai fazer tudo e sair riscando. Foca Aí em alguma tem muitos coisa. profissionais aí, principalmente no Instagram, com as páginas, ensinando técnicas de anotar de quadro, a técnica Pomodoro, isso e aquilo. O que adianta colocar lá 20 tarefas, sendo que aquela que você precisa fazer você não fez? Vamos supor, eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica, montar aqui, eu estou com o resultado, preciso montar. Só que eu tenho minha casa, meus cães, eu tenho toda uma rotina, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer um monte de coisa. Né? Pô, sou super produtivo, vou fazer tudo isso e depois eu faço isso aqui. Eu não vou fazer aquilo ali, meu. Ser produtivo não é eu fazer toda aquela lista e sair riscando tudo, é fazer o que realmente importa para mim. E pode ser uma. Se eu fizer uma que importa, ou começar a fazer aquela uma que importa, eu já estou sendo produtivo, certo? O que não é tão importante, mas que faz parte, não significa produtividade. Por um lado mas falando mais do TDAH, o ser produtivo é fazer aquilo que realmente precisa. Sendo chato ou prazeroso, é aquilo que vai motivar a pessoa, não é se frustrar. Porque a frustração não gera motivação, certo? Mas temos uma técnica que faz gerar a motivação, a frustração. Eu vou falar sobre isso também. Então, é trabalhar a superação. E na vida adulta é muito difícil. Na criança é mais fácil trabalhar a superação. Então, se a gente consegue trabalhar já desde com a criança, entre os 6 aos 12 anos ali, nessa etapa, principalmente se tiver a medicação, certo? Nós conseguimos desenvolver essas funções de superação, de planejamento a longo prazo, de cálculo, de paciência, de foco, já na infância, onde a neuroplasticidade do cérebro é muito sensível. Então, qualquer estímulo pode modelar nosso cérebro e alterar nosso comportamento. Então, se não trabalhar na infância, fica muito difícil, mas é possível, certo? Dá um trabalhinho a mais. Principalmente a questão da medicação, porque o TDAH, ele tem uma tendência ao uso de substâncias na adolescência e na vida adulta, drogas. Olha Por quê? só. Porque por causa da baixa da dopamina e da noradrenalina, principalmente a dopamina, que é a busca pelo prazer. Então, qualquer substância psicoativa, vamos supor a maconha. A maconha ela não libera dopamina, mas a sensação que ela causa libera dopamina. Então, quando o TDAH não trata quando é criança com a medicação, não repõe essa substância, quando entrar na adolescência, na vida adulta, onde você não pode mais ficar brincando, gastando e produzindo toda aquela dopamina, qualquer atividade prazerosa, brincar que isso daqui ia ser prazeroso, o que acontece? Qual que são os estímulos prazerosos do mundo ao redor? Nós já temos num contexto social que droga, se fosse ruim, ninguém usava. Então é bom. Quando o TDAH tem contato com alguma droga, já era. Estabiliza aquela substância, principalmente a cocaína, o álcool. Olha a cocaína, ela tem poder de média 660% de liberação de dopamina. Nada, nenhum estímulo natural na natureza tem esse poder, de liberar 600% de dopamina. Então, é uma marretada no cérebro do TDAH. Só que quando o TDAH usa cocaína, ele estabiliza, como se fosse uma anfetamina, que é usada no tratamento do TDAH. Pô, a vida é colorida. Aí, em vez de a pessoa ficar... ela se acalma, entendeu? Olha o perigo. Então, a pessoa começa a usar isso como medicação, porque às vezes não sabe que tem um TDAH e se encontrou com aquela substância. Quando trata de criança, você faz o tratamento medicamentoso, você repõe aquela química, estabiliza ela, depois fica mais fácil de desmamar e a pessoa, o indivíduo, não cresce com necessidade de repor essa substância com outros estímulos, como as drogas. Como alimentação pobre, que é a base de cafeína, doce, gordura, excesso de sódio, né, o tabaco. Tudo isso é considerado uma alimentação pobre, que você está ingerindo, né? Então, o TDAH, ele tem essas compulsões também por recompensas rápidas. Então, é muito perigoso. Pornografia, qualquer droga, principalmente o álcool. O álcool ele é o mais perigoso para o TDAH. Ele é a única droga cientificamente provada que não existe dosagem segura. Então, o álcool, assim, ele é extremamente perigoso. Então, por isso que tem essa ligação com o mundo das drogas do TDAH. Se trata quando é criança, a tendência é não ter uso de droga.
Caso contrário, a tendência é ter uso de droga. Na Academia de Psiquiatria Americana, eles fizeram uma pesquisa, um estudo nas casas de recuperação e deu mais de 70% dos internos eram TDAH. Uau. Entendeu? Então, e não sabia, muitos não sabiam. Claro, não tinham esse diagnóstico, Certo? né? Então é muito perigoso, meu. Por isso que tem que ter um tratamento desde criança e os pais que são resistentes com as medicações, porque é tarja preta, mas são as mais seguras do mundo. Tem que pensar no pós, né? Pô, Se não tratar meu, quando criança, se na tá com dor de cabeça, adolescência. não dá um remedinho para passar, para se sentir bem? Não pode se sentir bem todo dia, então, tomando a medicação, certo? Entendi. Então, assim, é muito perigoso essa questão da baixa de substâncias, tá? E, gente, eu já vou intimar, eu não vou nem convidar, eu vou intimar o Luiz Felipe para a parte 2 do nosso Estúdio 1 podcast. Nós vamos gravar futuramente, porque tem muito mais conteúdo, a gente tem muito mais coisas. Acredito que o Luiz Felipe tenha muito mais para falar sobre esse assunto tão importante que é o TDAH, sobre tudo que a gente já vem abordando nesse podcast. Então, ele já está convidado e intimado para a parte 2, para a gente falar sobre esse assunto tão relevante hoje. Quero te agradecer pela tua presença no Estúdio 1 e dizer que futuramente estás convidado a estar aqui conosco mais uma vez para trazer Certo, tanta com informação certeza, maravilhosa. com Muito certeza. obrigada. É um prazer, foi um prazer estar aqui e com certeza tem muitas coisas que poderíamos falar, colocar em pauta, né? Principalmente eu acredito que quem vai assistir vai querer saber de estratégias, manejos, principalmente para se motivar, tem dicas assim muito boas mesmo, né? Que infelizmente não vai dar tempo de falar hoje, mas será um prazer voltar aqui e nós abordarmos assuntos específicos, bom, a motivação do TDAH, procrastinação, como fazer para ser mais produtivo, menos procrastinador, como que eu consigo me motivar. Nós vamos Certo, fazer isso com vamos, certeza. vamos. O nosso foco do próximo podcast vai ser isso. Muito obrigada pela tua vinda aqui. Eu A que você que agradeço. nos acompanhou, um super beijo. Muito obrigada e até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau.